Em nome do Senhor da glória, tome toda a primazia, Senhor Deus. Sim, Deus, queremos, Senhor Deus, ouvir a tua voz e não voz de homem, Senhor. Ministra, Deus, sobre cada um de nós, Senhor Deus, aquilo que o Senhor já colocou, Senhor Deus, no coração da tua serva, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, toma-nos, ó Deus, por tuas santas mãos, Senhor, e opera em nós, Senhor Deus, o teu querer, Senhor Deus, o teu propósito. Não nos deixa, Senhor, sairmos como chegamos. Nós possamos ser, Deus, transformados, Deus, pelo poder da tua palavra, pelo propósito pelo qual o Senhor a envia na noite de hoje. Assim, Deus, nos rendemos a ti. Nos rendemos, Senhor Deus, à tua vontade, Senhor. Enche, Senhor Deus, a tua casa com a glória da tua presença. Sim, Deus, que a tua Shekinah seja tão real nesse lugar. Que a tua igreja, Senhor Deus, sinta, Senhor Deus, a tua presença. Envolve-nos, Senhor Deus, nessa hora. Fala conosco. Pois carecemos, Senhor Deus, de ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor. Fala conosco. Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade de ação. Cumpre em nós, Senhor Deus, a tua vontade. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa dizer amém, Jesus. Glória a Deus. Aplauda Jesus, receba. Aleluia, serva do Senhor. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Salve da amada igreja, com Pai do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Como é bom estar em família. Como é bom estar reunido para exaltar esse Deus. Eu convido a amada igreja a abrir suas Bíblias em Jonas, a partir do verso 1. Aleluia. Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Jesus. Amém. O Senhor tem total liberdade nesse lugar. Aleluia. Vem, Espírito Santo de Deus, com a tua fumaça, envolve-nos. Enche-nos, Deus, da tua presença. Fala os nossos corações. Fala os nossos corações, Jesus. Que tu queres falar conosco. Aleluia. E assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se até Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele ponto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao teu Deus. Talvez ele tenha piedade de vós e não morrerás. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem quem é o responsável por esta desgraça que se abateu em nós. Lançaram sorte e a sorte caiu em Jonas.
Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Mas clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos que não nos deixe morrer por tirar a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram no mar enfurecido, e este se aquietou. Todos, de grande temor ao Senhor, e os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe entre 3 dias e 3 noites. Aleluia. Feche seus olhos. Amém, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Deus, diante da tua presença, diante da tua majestade, dizemos e declaramos que não há outro Deus além de ti. Dizemos e declaramos que tu és santo. Dizemos e declaramos que tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que tu és o nosso Deus. Que o Senhor está no controle das nossas vidas. E que nós, meu Pai, rendemos graças a ti. Porque o nosso amor vem de ti. E o nosso amor, Deus, é para ti. Nós não sabemos viver, Senhor, sem a tua presença, sem o teu aconchego, Deus. Pedimos mais de ti, Deus, que nós possamos nessa noite diminuir. Que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Que o Senhor possa, Deus, ministrar. E que nós possamos ter uma profunda e transformadora mudança. Que possamos sair daqui com a mente renovada, lavada e remida pelo teu Santo Espírito. Enche-nos de ti, Deus. Que possamos transbordar. Nós queremos te louvar e te agradecer por esses dias, Jesus. Fala conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus por isso, tá? Aleluia. Santo, santo é teu nome, Jesus. Durante essa semana, minha mãe falou: você vai pregar. E eu falei: não, mãe, eu não quero pregar. E aí teve o toque de recolher. Eu falei: agora eu tenho mais tempo. Só que passou uma semana, passou a outra. E eu perguntei: Deus, qual é a palavra que o Senhor quer ministrar no coração da tua igreja? E até hoje de manhã, até ontem à noite, eu já tinha lido várias coisas, mas o Espírito Santo não tinha ministrado nada no meu coração. Ao ponto de eu ter medo e de querer ligar para minha mãe e falar assim: mãe, deixa todo dia. Eu não sei o que pregar. E o Senhor Jesus Cristo falou: pregue sobre Jonas. Sobre o medo que ele teve, a ponto dele fugir da minha presença e não fazer o que eu mandei ele fazer. E eu falei: Deus está ministrando no meu coração. E eu falei: Deus, eu não irei fugir.
do meu chamado. Eu não irei fugir do meu propósito. E eu quero nessa noite falar para vocês sobre o perigo do medo. Porque sim, tem um medo que nos impulsiona a não fazer o erro, mas há um medo que nos paralisa. Há um medo que não nos permite crescer. Há um medo que nos afasta da presença de Deus. E é esse medo que o Senhor Jesus Cristo nessa noite quer tratar. Jesus, Deus fala com Jonas: Jonas, vá até Nínive. E Jonas, simplesmente na sua própria consciência, sai e vai para outro lugar, para Tarsis. E o que acontece muitas vezes é que o Senhor Jesus Cristo te dá uma direção e você fala: não, Deus, eu não vou por aqui, porque esse caminho é muito difícil, eu estou com medo, eu não vou conseguir, vou pelo caminho mais fácil. E você se torna uma pessoa frustrada. Você se torna uma pessoa sem objetivo, porque você sabia o que se devia ser feito, mas você procura por outros caminhos. E a palavra de Deus nos diz que ele seguiu por outro caminho. Ele foi até Tarsis. E o medo dele fez com que Jonas ele ficasse cego espiritualmente. Como assim? Como é que uma pessoa ouve uma voz do Deus vivo, entra em um barco e consegue até dormir? Ei, acorde desse seu sono, desperte desse seu sono, saia dessa ilusão que você está vivendo, que você acha que está tudo bem, não está bem. Desperte. Saia dessa situação onde você mesmo se colocou. Deus não mandou você para essa situação. Saia dela. Deus não lhe colocou, você que foi. Deus mandou: não vá por esse caminho. Você foi, você se autocolocou. E depois você quer botar a culpa em Deus. A culpa foi sua. Desperte. E o que acontece em seguida? Ele entra naquele barco. E há uma grande tempestade. As suas frustrações não só afetam você, mas como aqueles que estão ao seu redor. O seu medo, a sua frustração, porque você poderia ter alcançado aquilo, não só afeta você, mas afeta aqueles que estão ao seu redor. E foi isso que aconteceu. Todos aqueles que estavam na embarcação estavam extremamente preocupados com o que estava acontecendo. E Jonas estava dormindo. Desperte. As suas frustrações, os seus medos não só afetam vocês, afetam aqueles que estão ao seu redor. Seja luz em meio à escuridão. Não finja que está tudo bem, porque não está. Deus quer que você se levante e tome uma posição hoje na sua vida. Se levante, acorde desse seu sono. Para de ser sono cínico. Deus quer que você se erga. Deus quer que você seja luz na vida das outras pessoas. Se levante, se desperte. Mas Jonas estava dormindo, enquanto todos aqueles que estavam ao redor de Jonas estavam passando por desespero. E quando Jonas acorda, ele percebe a situação que está acontecendo. E ele começa a ver que suas atitudes promoveram uma grande e profunda e tremenda situação naquele lugar. E o que Deus ministrou no meu coração é que muitas vezes nós achamos
que as nossas decisões não afetam as outras pessoas. E elas afetam sim. Ainda mais aquelas que estão ao nosso redor. E Deus quer que você desperte dessa sua ilusão de que tudo está bem, sendo que você está vendo que não está bem. Você já sabe, porque Deus lhe falou, não vá por ali. Desperte dessa maneira sua de achar que tudo que Deus lhe manda não é o bastante, não é o suficiente, que você não é capaz, e daí você procura outros meios mais fáceis, e daí você quebra a cara e você acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Acorda, desperta, se levante. Você é capaz. Você é capaz de vencer. Você é capaz de ir aonde Deus quer que você vá. Se levante nessa noite, saia desse comodismo, acorda, desperta. Não afete as pessoas que estão ao seu redor. Você é luz, você veio para brilhar. E então, Jonas, ele sabe muito bem que a culpa é dele. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus e não fazemos, nós sabemos que a culpa não é de Deus, que a culpa é nossa, e que nós precisamos tomar uma postura, que nós precisamos mudar, e parar de sempre botar a culpa em Deus, enquanto Ele constantemente nos mostra qual caminho tomar, qual a decisão tomar. E nós ficamos nesse comodismo, com esse medo de prosperar na vida, medo de abrir um negócio, medo de um relacionamento, medo de ter uma família, medo de ter um marido, medo de ter uma esposa. Procura meios que não agradam a Deus, que acham que são mais fáceis, mas que são tão somente vazios. E se esquece que suas atitudes não só afetam você, mas afetam aqueles que estão ao seu redor. Afetam a sua família, afeta os seus parentes. Desperta, igreja. Muda de atitude. Você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe o que você tem que fazer, o que você já tem que caminhar. Para de se iludir, achando que o caminho mais fácil é o caminho que Deus quer. O caminho da perdição, o caminho do pecado. Mas Jonas, ele reconhece e fala, não, a culpa é minha. E o engraçado é que eles lançam a sorte. E Deus mesmo assim, ele continua mostrando. E então, querem lançar Jonas, lançam, me jogue, me lance a tempestade. Igreja, não tenha medo. Enfrente as tempestades, enfrente os seus problemas. Deus é contigo. E quando você não enfrente a tempestade, e quando você não souber resolver os seus problemas, nada irá mudar. Não adianta chegar, Deus é comigo, Deus está comigo, mas você não tem a coragem de resolver a situação que Deus quer que você resolva. Seu casamento está ruim, mas você não quer resolver. Suas finanças estão ruins, mas você não quer resolver. Não, Deus sabe de todas as coisas. Ei, Deus te capacita para você tomar uma postura de mudança na sua casa, para tomar uma postura na sua vida. Não fuja da tempestade, enfrente, a resolva. Siga em frente, Deus é contigo. Não tenha medo da tempestade. Você pode estar vendo ela pode estar vindo com força, mas é o Deus mais forte, o Deus mais soberano. Não tenha medo da tempestade. Enfrente-a. E então joga o Jonas na água. E muitas vezes, quando
problema para resolver, achamos que é o fim. E para ele, poderia ter sido o fim. Ele estava só. Naquele momento, existia e existe um Deus que não te deixa afundar, que não te deixa cair. E Deus sempre vai achar meios para te levantar. Deus sempre vai achar meios para te colocar de pé. Deus quer que nessa noite você desperte. E você tire todo o medo, todo o bloqueio que te impede de crescer na vida. Tudo que te impede de prosperar fisicamente e espiritualmente. Jonas, ele ouviu a voz de Deus, o comando de Deus, mas ele não seguiu. E todos os dias nós ouvimos a voz de Deus, nós preferimos fazer o que nós achamos o que é conveniente para nós. Sabendo o que é para ser feito, sabendo que se é necessário, sabendo que o nosso Deus espera de nós. E sempre que algo de ruim acontece, nós colocamos a culpa em Deus, sendo que Deus já nos falou, não é por aí. O caminho não é esse. Para de se iludir, achar que está tudo bem, igual Jonas, no qual ele só dormia. Ele falou, consegui fugir, vou dar uma descansadinha. Talvez Deus não me ache, não sei se ele pensou isso. Mas o que me chama mais atenção é que Jonas sabe que o problema está nele. E ele sabe que ele precisou tomar uma postura para que aquilo fosse mudado. Que aquele vento só iria passar se ele tão somente tomasse uma atitude. Você quer ser curado? Você quer ver a sua casa liberta, sarada? Toma uma postura. Para de viver na ilusão. Deus manda você fazer algo que você não faz. Tome uma postura. Acorde, desperte nessa noite. Aleluia. Abra as suas Bíblias em Jeremias 1. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Jeremias, capítulo 1, verso 4 em diante. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: Senhor soberano, Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos que eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Diz o Senhor. Amém. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir e edificar e plantar. Você já tem autoridade vindo do alto para mudar a tua situação. Desperte, porque o teu Deus é contigo. Desperte, porque o teu Deus vai na frente. Não tenha medo, não tenha medo da tempestade. Tão somente vá em frente, se jogue, resolva a situação. Se foi preciso para que o mar se acalmasse, para que aquelas pessoas que estivessem no barco não se afogarem, ele se jogou, ele resolveu a situação. Para de deixar para amanhã o que vai para você resolver hoje. Pare de
Se erga, se ponha de pé. Amém. Não se preocupe. Quando você achar que você está caindo, Deus vai te sustentar. Aleluia. E quando você estiver pensando que está caindo, que não tem mais jeito, Deus irá lhe sustentar. E a história continua te contando que enquanto Jonas ele estava caindo no fundo do mar, veio um peixe e o engoliu. E ele ficou 3 dias e 3 noites. Quantos dias você tem passado nessa mesmice para você poder entender que há um Deus soberano na sua vida? Quantos dias você tem passado para você ter que entender que você tem que se levantar nessa noite e mudar de atitude, mudar de posição? Quanto tempo você tem passado para perceber que há um Deus que te guarda, que te sustenta? Creio eu que Jonas precisou ficar ali para ele perceber a dimensão do poder de Deus. Porque como pode um homem ficar na barriga de uma baleia e não morrer? Ele está dizendo: quem te sustenta sou eu. Quem te põe de pé sou eu. Quem te sustenta sou eu. Quem te livra, quem te guarda sou eu. E quando Jonas ele percebe que o Deus que ele serve é o Deus da morte, é o Deus da vida, é o Deus do já, é o Deus que transforma. Quando Deus falou com ele de novo: vá a Nínive, ele falou: eis-me aqui. Ele resolveu a situação dele. Ele falou: Senhor, eis-me aqui. E ele foi até Nínive. E aquela cidade se rendeu ao Senhor. Você é luz, brilhe. Brilhe na vida das outras pessoas. Para de se esconder. Para de achar que você é um fracassado. Desperte, pare de dormir. Enquanto você dorme, a sua família está indo para a morte. Enquanto você dorme, o seu irmão, o seu vizinho está indo para a morte. Porque você não brilha. Porque você procura meios e situações que Deus não botou na sua vida. Você mesmo procura morte. Você mesmo procura o vento. Você mesmo procura as turbulências na sua vida. Resolva o que você tem que resolver. Se é uma rixa, se é uma mágoa, se é uma situação na sua casa, resolva. Não tenha medo. Deus é contigo. Você só não pode viver desse jeito, dessa forma. Se erga, se ponha de pé. Não tenha medo, Deus é contigo. E o que me chama a atenção é que ele vai: Senhor, eis-me aqui. E ele foi. E ao chegar naquela cidade, ele falou o que Deus mandou ele falar, não o que ele queria. Que possamos parar de falar o que a gente quer e que nós venhamos falar aquilo que o Santo Espírito de Deus quer falar. Aleluia. Que nós possamos nos encher da presença de Deus. Perca o medo. Perca o medo de querer crescer na vida. Mude a sua mentalidade. Mude o seu pensamento. Não se importa de você. Se você tem Deus ou não. Se você é servo de Deus ou não. Tenha o seu compromisso fiel em retidão e obediência a Deus. Aleluia. Que uma hora ou outra a sua luz irá radiar a vida deles. E eles irão tão somente brilhar porque o Santo Espírito do Senhor Jesus Cristo irá transformar a vida deles. Aleluia. Desperta desse teu sono que afeta não só a tua vida, mas a vida das outras pessoas. E eu insisto em dizer isso nessa noite. Deus quer que você mude a tua situação. Deus quer que você mude a situação da tua casa. Deus quer que mude a situação do seu lar, da sua vida espiritual com Ele. Para de se enganar, dizer que está tudo bem, que sua intimidade com Deus está bem.
sendo que não está. Pare de se iludir. Busque a presença de Deus. Busque intimidade com Deus. Nosso espelho é Cristo. Nosso exemplo é Cristo. E quando você buscar a face do Espírito Santo de Deus, você irá perceber que não há nada, não há medo, não há barreiras que possam impedir o agir do Senhor. Não há doença, não há enfermidade, não há nada que possa impedir a mão do Senhor. Não há nada que possa impedir o poder do nosso Deus. Mas enquanto nós não despertarmos, enquanto nós não percebemos que nós precisamos tomar uma atitude de mudança, o vento ainda continuará sendo constante. E ele irá aumentar. E nessa noite Deus quer que você acalme esse mar, se lançando e resolvendo as situações da sua vida. Achamos que tudo... Não. Deus, amém. Deus irá na frente. Mas Ele quer uma posição sua. Deus quer uma direção sua para resolver aquela situação. Deus quer uma postura sua nessa noite. Uma postura diferente no seu casamento. Uma postura diferente na sua casa. Uma postura diferente na vida dos seus vizinhos. Uma postura diferente na vida da sociedade. Deus quer uma postura diferente nessa noite. Deus quer que você dê ordem. Deus quer que você enfrente as situações. Deus quer que você não seja um frouxo, um medroso, que foge. Deus quer que você tome uma atitude nessa noite. E eu sei que Deus vai começar a me mostrar nessa noite coisas que você precisa resolver, que não foram resolvidas. Que você acha que está tudo bem, mas Deus diz não está. Resolva. Deus quer que nessa noite você resolva, porque enquanto você não resolver, o único culpado da situação que você está vivendo é você mesmo. Enquanto você não tirar a mágoa do seu coração, enquanto você não perdoar o seu irmão, essa tempestade não irá passar. Se lance nela. Deus não irá deixar você morrer. Resolva tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Desperte. Para de achar que está tudo bem. Não está nada bem. Não está bem. A sua arrogância não está bem. A sua falta de amor não está bem. O seu medo não está bem. Não está nada bem. A sua falta de respeito não está nada bem. O seu julgamento não está nada bem. Mude a sua postura nessa noite. Desperte desse sono. Desperte, igreja. Deus tem uma postura de você nessa noite, porque, como eu digo, não afeta só você, mas aqueles que estão ao seu redor. Você transmite aquilo que você está vivendo, que você está sentindo. Se minha vida é luz, eu transmito luz. Mas se minha vida for trevas, eu vou transmitir trevas. Se sua vida não está bem, seu casamento não está bem. Se sua vida não está bem, suas amizades não estão bem, porque você não consegue transmitir o brilho de Deus. Desperta nessa noite para você tomar uma postura de querer resolver as situações da sua vida. O teu Deus é contigo. Não tenha medo. Não seja um frouxo. Resolva as coisas de cabeça erguida. Tome a postura. Deus está contigo. Deus está do teu lado. Diga não para as situações. Diga não para o medo. Diga não para a mentira. Diga não para a inveja. Diga não para a falta de amor, para a falta de respeito. Diga não nessa noite. Desperte.
Desperte, igreja. Me veio a passagem agora que Paulo, ele estava pregando. E lá, no canto, havia uma pessoa do mundo. Nossa, o Espírito de Deus não estava ali, estava. Deus estava ali, mas ele estava dormindo. Ele estava disperso. E Deus mandou nós acordarmos nessa noite. Porque enquanto ele dormia, ele caía. E Deus nos mostra nessa noite que Ele quer tratar algo individual contigo. Eu posso estar falando mil coisas, mas enquanto você não tomar uma postura de mudar a sua vida, nada irá mudar. Não sou eu que faço a obra, mas sim o Espírito Santo de Deus. Enquanto você não despertar para a sua vida, para o seu casamento, nada irá mudar. Enquanto você não entender que o seu egoísmo de achar que as pessoas não irá afetar a vida de outras pessoas não passar, nada irá mudar. E quando Jonas ele percebe isso, ele percebe a grandeza do poder de Deus, ele percebe que não há um Deus maior. Aleluia. Ele toma uma postura, e quando Deus fala pela segunda vez, Jonas, vá. Ele tão somente diz: Senhor, eis-me aqui, eu irei. Eu irei levar a tua palavra. Eu serei luz na vida das outras pessoas. Seja luz na vida das outras pessoas. Seja luz. Porque aquela cidade estava tão somente condenada. Deus iria destruí-las. Mas Deus volta, diz: não. Esse povo clamou a mim. Imagina o coração de Jonas de felicidade em saber que ele foi o canal, ele foi a luz que o Senhor Jesus Cristo usou a vida dele para salvar outras vidas. Que ele enfrentou o medo dele, que ele enfrentou a tempestade, que ele passou por tudo aquilo, e ele teve a certeza, a convicção que Deus estava com ele, que tudo deu bem no final. Aleluia. Aleluia, Deus. Fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Espírito Santo de Deus, revela-nos a nós, Pai, nesse momento, tudo que precisa ser resolvido em nossas vidas. Tudo que o Senhor quer que seja lançado fora. Tudo que o Senhor quer, Deus, que nós coloquemos, meu Pai, para fora. Nos mostra, Senhor, tudo que precisa ser resolvido nessa noite. Que não venhamos deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje. Que possamos, Deus, nos lançar com a certeza que o Senhor irá nos resgatar. Que nessa noite você possa resolver tudo aquilo que te aflige. Se é uma mágoa, se é um sentimento que não provém de Deus, lance fora nessa noite, porque não só afeta você, afeta a sua casa, afeta a sua vida, afeta aqueles que estão ao seu redor. Comece a lançar fora todo rancor, toda raiva, todo ódio. Comece a lançar para fora todo sentimento que não provém de Deus. Comece a lançar nessa noite tudo que o Senhor não colocou no seu coração, mas você buscou isso. Lance para fora. Lance para fora nesse momento. Diga: Senhor, eu não aceito. Eu estou aqui diante de Ti para resolver essa situação. Esse sentimento não me pertence. Essa situação não me pertence. Lance fora.
fora tudo que te afasta da presença de Deus. Tudo que você fez sabendo que não era para ter feito. Lance fora nessa noite. Deus quer fazer algo na tua vida, mas Ele quer que você lance fora. Lance fora toda mazela, todo pecado, todo sentimento ao contrário. Deus quer que você lance fora toda angústia, tudo que você carrega no seu coração que você não consegue libertar. Que quando vem à tona o sentimento de raiva, aquela vontade de não viver, Deus quer nessa noite que você comece a lançar fora. Deus quer que você comece a lançar fora. Você só irá vencer nessa vida quando você mesmo tomar atitude e ouvir a voz do Senhor. Quando Deus fala, tão somente se jogue, resolva a situação. Eu sou contigo. Essa postura, essa atitude vem de você. Diga: a partir de hoje, eu lanço fora todo sentimento, todas as mazelas, tudo que não provém de Deus da minha vida. A partir de hoje, a minha mente é renovada, é transformada, é sarada. Eu tenho uma mente sã. Eu resolvo as situações. Não deixo para amanhã o que eu tenho que resolver hoje. Porque aquilo que eu acho que só me afeta as pessoas que estão ao meu redor. Diga: eu sou luz. Eu sou luz. E luz brilha. E luz brilha. Você é luz. Amém. Brilhe nessa noite. Amém. Brilhe nessa noite. Amém. Brilhe nessa noite. Amém. Aleluia. Aplauda o nome